vou conversar com a Fabiana Prado Bueno Alves, que eu sempre chamei de Fabiana Guida. Guida, ela não tem o sobrenome dela aqui. Ela nasceu em São Paulo, mas viveu em Cachoeira dos Dois aos 17 anos. Desde 2005, ela mora no Panamá, para onde foi transferida a trabalho pela Red Bull. E hoje, ela e o marido, Wagner, eles são sócios de uma empresa naquele país. Boa noite, Fabiana. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista, tá? Obrigada a você. Lindo o que você está fazendo. É muito legal essa criação de memória. Cachoeira tem muita coisa legal. Né? Criação de memória. Vamos lá. E daí, mulher, por que você foi morar no Panamá? Você mora na capital, na cidade do Panamá, é isso? Eu moro na capital, cidade do Panamá. Em 2004, eu já trabalhava na empresa, na Red Bull, né, há 6 anos, e eu tive uma proposta de vir para cá para implementar uma área. Vida corporativa, Cláudia, quando você tem uma proposta de trabalho, não pode recusar, né? E aí, aquela coisa difícil, né? Com um filho de 5 anos, outro de 3, um marido que não queria vir, porque tinha que abdicar, né, do seu trabalho para me acompanhar. Foram 6 meses tentando convencê-lo. Nós viemos 2 vezes nesse período para cá. E, por fim, topamos. Para mim, era uma oportunidade profissional importante. Eu já cuidava de alguns países da América do Sul, estando aí no Brasil. Aqui eu ia ter América Central e Caribe, então tinha que vir. Não, tá joia. Bom, aí vocês foram para o Panamá e você ficou na Red Bull no Panamá durante quanto tempo? Ainda fiquei 7 anos. Durante 7 anos, e foi aí a gente, né, já nesse período de tempo a empresa já estava funcionando, nossa empresa já estava funcionando, mas meu marido que tocava em período integral. E, bom, eu achei que já, para quem tinha vindo ficar 3 anos, o propósito, né, já tinha cumprido. Eu ainda tentei, assim, me mudar a outro país, porque realmente já tinha, né, eu vim para ficar 3 anos, implementei a área. E aí, não, assim, as nossas negociações não foram para frente, eu decidi sair, e aí, desde então, a gente está trabalhando junto e aqui estamos. Você e seu marido têm empresa do que aí? Você falou que descobriu... Uma empresa de produtos de segurança, desde, por exemplo, rede de proteção, até uns produtos que a gente traz dos Estados Unidos, que a gente vislumbrou, um nicho aqui de mercado, são um cercamento de piscina móvel, que hoje em dia no Brasil também já começou a ter, em inglês chama Mesh Removable Fences. E aí a gente... Foi o boom do país, assim, em período de edifícios, sabe? Quando a gente ainda chegou a 16 anos atrás, Cláudia, os edifícios estavam começando a crescer. Nossa! E aí a gente vislumbrou essa necessidade de segurança mesmo. E deu certo. E deu certo. Então, mas só para eu entender uma coisa, quando você foi convidada para ir para o Panamá pela Red Bull, o seu marido, ele trabalhava em outra empresa no Brasil? Trabalhava, ele tinha uma coisa própria, teve que deixar tudo para ir comigo. Nossa. Tanto que eu o convenci, não, é minha gratidão eterna, maridão, realmente ele topou o projeto comigo de cabeça. Como eu te falei, né, eu tinha 2 filhos pequenininhos, então tinha que ser... E eu convenci assim, Cláudia, era 1 ano para a gente se acostumar, 1 ano para a gente aproveitar, porque aqui estamos próximos aos Estados Unidos, né? Eu falava, eu vou viajar com as crianças, e 1 ano para a gente empacotar tudo e voltar. Bom, de novo, estamos há 16 anos. 16 anos. Há 16 anos. Bom, você fez comércio exterior, né? Foi a sua faculdade, uma das suas faculdades, né? Inicialmente eu fiz tradutor e intérprete. Eu acho que realmente, assim, línguas é o que te abre portas no mundo. E para mim, na minha carreira, realmente foi. E aí, depois, a vida corporativa, aí eu fui tendo que fazer outras, né, pós-graduação, essas coisas, e acabei terminando mesmo em comércio exterior e logística. Como que é a sua vida aí no Panamá? Porque a gente conhece brasileiro que mora em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, mas Panamá, menina, acho que você é a única cachoeirense que mora aí. Cláudia, América Central, né? Eu brinco com o meu chefe que me trouxe, né? Meu ex-chefe que me trouxe, eu falei para ele, eu estudei tantos anos de alemão e você me mandou para América Central. Mas eu acho que Deus te põe onde você tem que estar. Cláudia, o grande lance aqui realmente é qualidade de vida. Qualidade de vida. E para minha família, para mim, é tempo e segurança.
Tempo e segurança? Tempo e segurança. Assim, né, fazendo um retrospecto da minha vida, eu morava no ABC, em São Bernardo do Campo, e trabalhei em São Paulo a vida inteira, porque sempre trabalhei em multinacional, que eram em São Paulo. Você conhece essa vida melhor que ninguém, né? E longe de Cachoeira, longe da realidade da nossa amada Cachoeira. Então, assim, eu era aquela mãe que, às vezes, não via os filhos durante a semana, né? Entregava na escolinha às 6 horas da manhã, os pais do meu marido e meus sogros iam buscá-los. Às vezes eu chegava, porque São Paulo, no escritório, 9 horas da noite, parece que são 5 da tarde, né? Compromisso muito alto, então, às vezes, chegava super tarde. Então, assim, quando eu vim para cá, foi um salto de qualidade na minha vida. Uma história assim, que eu nunca esqueço é que meu filho, eles estavam acostumados na escolinha o tempo todo. E quando a gente chegou aqui, ele falava, mas mamãe, por que a gente nunca almoçou em casa? Então, assim, ele pequenininho, né, 5 anos de idade, não tinha essa referência de almoçar em casa e família. Então, assim, para a gente realmente foi qualidade de vida. É um país pequeno, né, quente. Pensa num lugar quente, Cláudia. Então, mais quente do que você está pensando. E aí a gente chegou num momento com as crianças pequenas, né? Vinham para ficar 3 anos, já iam começar a primária, tal. Vamos decidir o que a gente faz e decidimos por uma escola. E de novo eu acho que Deus te põe onde você tem que estar, Cláudia. Essa escola é uma escola panamenha, um colégio panamenho, porque aqui muito estrangeiro coloca em colégio internacional. Muitos bons colégios internacionais. O Panamá foi o canal do Panamá, né, foi até 1999 dos Estados Unidos. Então tem uma influência americana muito forte aqui. Então tem muitas escolas americanas, tal. A gente decidiu por um colégio panamenho, porque como eu vinha para ficar 3 anos, eu disse, bom, depois em São Paulo a gente não vai ter condições econômicas de colocar numa grades school, numa chapel, não? E decidimos na escola panamenho. E Cláudia, esse colégio panamenho incentiva muito o esporte. E eu não sabia, naquela época, que eu tinha 2 filhos esportistas, atletas. Fala mais um pouquinho sobre o Panamá, porque assim, a gente que é ignorante, né? A gente fala Panamá, você pensa em canal do Panamá. Igualzinho. Você não sabe mais nada do país, assim, né? A grosso modo, eu estou falando. Lógico que se você fizer uma pesquisa no Google, você descobre tudo, mas assim, a primeira coisa que vem à cabeça é o canal do Panamá, né? Você sabe que liga os 2 oceanos, tal. O que mais que o Panamá tem de lindo? Tem praias maravilhosas? Tem praias maravilhosas, Cláudia. Exatamente. Quando foi feita a proposta para mim, eu só pensava nisso. Eu falava, bom, eu só sei que lá tem o canal do Panamá, não sei mais nada. Panamá é bem pequenininho, tem uma fauna, flora maravilhosa. Aqui é super conhecido. Antes, né, quando a vida era normal, vinha muito estrangeiro para ver os pássaros. Né? Então, Observação de pássaros. Mas muito assim. Europeu, muito, muito conhecido, porque ainda é muito preservado, sabe, Cláudia? É muito rústico, eu digo, Panamá é muito rústico. O turismo, muita gente às vezes me pergunta, eu falo, olha, é um turismo rústico, para quem gosta, ainda não está tão desenvolvido como o da Costa Rica, por exemplo. Então, assim, tem praias, tudo isso muito pequeno, Cláudia. A gente brasileiro está acostumado com tudo muito grande, né? Então, assim, aqui somos 4 milhões e meio de habitantes, o Panamá. Então, ele tem a grande alavanca da economia do país é realmente o canal do Panamá. Tem a Copper Lines, que é o hub das Américas, né? Muita gente de Cachoeira às vezes me fala, eu vou passar pelo Panamá, porque faz a conexão no Panamá e depois vai para os Estados Unidos ou para outros lugares. Então, assim, a Copper Lines é também uma fonte geradora aqui muito da economia, afetada agora na pandemia, né? Quem que não está? Quem não está, né? Quem que não está? Então, assim, tem um lado muito bonito, tem o Casco Viejo, que é uma zona boêmia, que foi como se fosse assim vilas espanholas, sabe, que está sendo recuperado. E aí então estão se fazendo bares, muito europeu quer morar lá porque é aquela coisa bucólica, mas ainda está em processo de restauração nesses 16 anos que eu estou aqui. Então, assim, é lindo você vir para cá, comprar o seu chapéu Panamá, que não é feito no Panamá, é feito no Equador, e passear
no Casco Viejo. É um lugar lindo, Cláudia. Então, assim, lá tem o Teatro Nacional. E aí tem as praias, porque a gente tem o Pacífico e o Atlântico. Sim, é. Né? Do lado, você tem para escolher. O Pacífico é frio, é uma água fria. A maioria, as praias que estão perto da gente do Pacífico tem muito ferro na areia, então, assim, são as praias, é uma areia Mais escuro, escura. né? E aí você tem do outro lado, você tem o Caribe, que é San Blas, que é o meu paraíso no mundo, é o meu pequeno paraíso no mundo. São 365 ilhas que dizem que vão desaparecer, porque realmente, assim, muito pequenininha, mas aí você tem o seu dia de Jaqueline Onassis, sabe? Que você vai, combina, eles são dos índios, né, dos Cunayalas. Então você combina, eu já tenho até o telefone do índio, falo, olha, eu vou passar o dia aí. Aí ele vai, me busca no barquinho. Isso a gente faz já há muito tempo. Então, Cláudia, para mim isso é um paraíso. Agora, e os pontos negativos, que também não deve ser tudo assim, né? O custo de vida deve ser caríssimo aí. É América Central. O Panamá foi um país barato antes de fazer compra, já faz diria que uns 8 anos, encareceu muito, foi mais ou menos concomitante à época da crise na Venezuela. Então, devido à proximidade com a Venezuela, por exemplo, a parte de imobiliária daqui, Cláudia, que era antes factível de se comprar, imóveis e tal, deu um boom, assim, altíssimo, um boom altíssimo de preços, porque, assim, os venezuelanos, muitos vieram para cá e né? Os ricos, né? Os venezuelanos ricos, né? Então, assim, acabou encarecendo muito o Panamá, e aí foi também com uma leva de outras coisas. Então, hoje em dia, eu digo que o Panamá é um país muito caro para alguém que, às vezes, né, amigos falam, mas a situação está complicada no Brasil. Não, Panamá não é um país para você vir tentar a vida. Sabe? Eu, por exemplo, vim expatriada, tinha toda a cobertura da empresa, né? Casa, carro, hospital, seguro de vida, tal. Então, assim, a gente já chegou com uma proteção. Sim. Eu já vi brasileiros vindo para cá tentar a vida e realmente não é como os Estados Unidos, sabe? Que numa falta de oportunidade você faz Sim. uns bicos e se mantém. Vamos falar agora dos seus filhos, né? Você falou que eles foram pequenininhos para ir e que você colocou ele na escola panamenha e que isso estimulou bastante a parte esportiva, né? O seu filho é jogador, né, de futebol e a sua filha é nadadora, não é isso? Conta um pouquinho deles. Então, a gente teve a sorte de colocar nesse colégio, né? Como eu te disse, a gente ia ficar só 3 anos e achava que ia voltar. E, Cláudia, aqui é tão quente, que, por exemplo, a natação é uma matéria escolar. As crianças têm que nadar e recebem uma nota. É uma matéria escolar. Eu acho isso fantástico. Demais! É demais. E aí, nessa natação, assim, por exemplo, os meus filhos foram se descobrindo. Meu filho foi nadador antes de ser jogador de futebol. Fala o nome deles aí, vou botar a fotinha. Thomas Bueno é o mais velho e Larissa Bueno. Um dado engraçado, Cláudia, aqui se conhece pelo penúltimo nome, né? É uma confusão esse negócio de nome. Então, por exemplo, o meu filho chama Thomas Bueno Alves e minha filha Larissa Bueno Alves. Então, aqui eles eram conhecidos como Bueno. E, enfim, então o Thomas começou a nadar, depois Larissa entrou na escola, começou a nadar também. É um colégio de onde saíram os poucos olímpicos do Panamá. Sabe, os poucos atletas olímpicos do Panamá saíram de lá. Então, assim, incentiva muito o esporte. E ali, por exemplo, minha filha é apaixonada. Então, jogava basquete, ela jogava futebol também, fazia um triatlo e tal. E dali, quando a gente viu, a gente já estava em clube de natação, eles fizeram parte do esporte competitivo aqui, e isso ajudou muito nossa família a se socializar, Cláudia, muito. Que legal! Eu vejo muito brasileiro que chega e tem muita dificuldade de adaptação, sabe, sente falta da comida, sente falta de família, porque, né, quando você vai para o exterior, você tem que estar disposto a abraçar a causa, não dá para viver querendo voltar. E aí, Cláudia, a gente foi, com isso do esporte deles, eles foram se sobressaindo, começaram a ir viajar representando o Panamá. Legal! Sabe? Subir no pódio com a bandeira panamenha. Então, assim, por isso que eu tenho muito amor, né,
por aqui, e é realmente nosso segundo lar. Ele é estudante de comunicação e ele é apresentador de um programa de rádio, não é isso? E o programa de rádio, ele quer trabalhar com esporte, quer ser comentarista esportivo, estudo para isso. Então, assim, para você ver como o esporte focou na vida, legal. né? E a Larissa, ela é nadadora de alto rendimento, né? Ela estuda onde? Ela estuda nos Estados Unidos. Ela faz a Universidade dos Estados Unidos, começou recentemente, foi para lá, ganhou bolsa também, porque se destacou. Onde Ela ela nadou, está chegou nos a Estados nadar no Unidos? Brasil. Ela está em Chicago, perto de Tá. Chicago, numa universidade que chama Lewis International, pertinho de Chicago. E ela continuou nadando lá, mesmo na universidade? Ela foi, inclusive, assim, a bolsa dela de estudos é pela natação. Que legal! Então, deu muito certo, Cláudia. Eu agradeço muito ao Panamá, porque eu acho que, assim, sabe, por essa oportunidade deles terem tido tempo, que eu acho que, não sei, meio que comparando, assim, no Brasil, eu não teria tempo de dar todas essas oportunidades para ele de esporte, né? Até por limitação de tempo aí mesmo. Eu não poderia trabalhar, enfim. E aqui deu para a gente fazer tudo. E deu certo, né? Deu certo, deu muito certo. Agora você tem uma outra integrante da sua família, que se chama de netinha, que é a Nala Bueno. Quem é a Nala Bueno? A Nala é uma adotada que eu falo que foi o presente que Deus, eu acho que Deus disse, vão vir tempos difíceis aí. O Panamá teve um lockdown muito longo, Cláudia, muito longo, muito complicado. E aí, antes de tudo que isso começasse, a gente adotou a Nala. Eu sou super, assim, abracei muito a causa de adoção de animais. E aí a gente adotou a Nala, assim, num belo domingo fomos numa feira de adoção para levar produto, para ajudar, sem nenhuma pretensão de trazer uma cachorrinha, e trouxemos. E ela foi a salvação da nossa... Bacana. Do nosso lockdown. Como foi sua infância em Cachoeira? O que você lembra de mais legal que acontecia lá? Cachoeira, para mim, Bom, minha mãe mora ainda hoje aí, né? Então, a Cachoeira é berço, é referência, né, ponto importante na minha vida. Cláudia, minha infância foi maravilhosa. Se uma coisa me dói dos meus filhos era não terem podido conviver com os avós, né? Uhum. E eu fiquei muito com os meus avós. Minha mãe, ainda quando eu fui para a Cachoeira, minha mãe ainda ficou fora, trabalhando, meu pai também. Eu fui criada pelos meus avós. E eles são, para mim, Cachoeira é isso. Eu era meu avô me colocava no banquinho da bicicleta dele, eu conhecia todos os aposentados da praça, colocava laranja no bolso da camisa dele, assim, ia descascando, a gente ia para a fazenda do seu Luiz de Campos, tal. Então, assim, Cachoeira é só lembrança boa, né? Minha avó, que foi a pessoa que eu mais amei no mundo, aquela pessoa que conhecia todo mundo em Cachoeira. Então, só lembrança boa. Eu estava te contando que eu vi isso, né, as entrevistas suas, vi a Dana Amélia, me motivou, assim, mexeu muito mesmo com a minha emoção. O seu avô aparece neles, né? Meu avô era irmão do tio Davi, né? Então, do tio Assi. Então, eu vi você conversando, né? A casa do meu avô, 5 horas da manhã, Cláudia, era um sarau cultural. Todos aqueles irmãos reunidos. A gente tinha prazer de acordar de manhã para participar daquela festa, todos os dias, sabe? Legal. Aqueles irmãos unidos, né? Eram os Prados, da família Prado. E tanto que, para mim, café, para mim, é comfort food, é comida de conforto, sabe? Porque pequenininha, eu participava daquela festa deles todos tomando café. E é só lembrança boa, realmente, de Cachoeira. E aí fiquei aí até me mudar, fazer a universidade, né? E Cachoeira, Cláudia, é tão importante, que é uma coisa assim que eu sempre gosto de contar também. Até na minha mudança para o Panamá, Cachoeira foi tão importante, porque quando eu recebi a proposta, né, contei para meus pais, tal, minha mãe na porta aí conversando, né? Cachoeira é o melhor lugar do mundo para minha mãe. Não tem lugar melhor no mundo. Mesmo. Ela já teve aí, né? Ela já esteve aqui, já levei ela para os Estados Unidos, tal, mas lugar bom no mundo é Cachoeira.
E aí ela conversando no portão com as amigas, né? Ai, Panamá, a Fabiana recebeu a proposta para ir para o Panamá. Panamá, a Silvinha, do Paulo Pontes, falou, ai, mas eu tenho uma tia que tem um sobrinho que é pediatra no Panamá. E, Cláudia, eu estava naquela toma de decisão, porque, como você muito bem falou, né, sabia que no Panamá tinha um canal. É só isso. E aí, com 2 crianças pequenas, né, eu falei, ai, Silvinha, me põe em contato. Né? Me põe em contato com esse pediatra. Cláudia, ele é nosso médico até hoje. Meus filhos, eu tenho um filho de 21 anos, minha filha de 19, a Larissa agora, quando teve que fazer todos os exames, a Universidade Americana pediu um monte de vacina que eu nunca tinha dado. É o doutor Ícaro, ele é irmão do doutor Lister. Ah, sim, eles moram aí, E aí, nosso querido, assim, eu lembro com 15 dias, quando a gente estava aqui, né, as crianças naquela fase de adaptação, língua diferente, minha filha chorava, não queria ir para a escola, com 15 dias ela se adoeceu, nós fomos numa consulta, quando ela viu o doutor Ícaro falando português, ela fazia assim com a cabecinha, sabe, aquela... Então, são 16 anos que ele é nosso, como se fosse nossa família aqui. Então, eu falo que Cachoeira é realmente uma bênção. Tem muita gente boa aí. Eu vou citar aqui o nome dos seus pais e avós, para o pessoal saber de quem você é filha, né? Os seus pais são Nelson Bueno, ele é de Silveiras, né? E a sua mãe é Ruth Guida Prado Bueno, a Rutinha, que todo mundo conhece. Rutinha! Se quem não conhece a Rutinha, não conhece nada de Cachoeira. E os seus avós, você já citou aí, os seus avós maternos, com quem você morou há muito tempo, é a Ciomara Guida do Prado, e o senhor Ayrton Prado, né? Ayrton Prado. E os seus avós paternos? Manuel Bueno e Nair Cene Bueno. Eles são de Silveiras? De Silveiras. Comi muito içá lá, Cláudia. As pessoas brincam, né? Mas eu falo. E aqui, uma coisa super engraçada: na Colômbia, eles têm o costume de comer também. É parecido com o nosso içá, mas se chama hormiga culona. E as pessoas falavam, ai, que coisa horrível. Eu falava, gente, no Brasil, na cidade do meu pai, a gente comia. Eu queria falar um pouquinho da sua formação. Você estudou no Serelep, né? Você é geração Serelep, eu também sou. Serelep, Tia Marilena. E depois você estudou no grupão e tal. Quais as lembranças das suas professoras? Você tem essa lembrança? Cláudia, eu lembro, assim, perfeitamente. A minha primeira professora, a dona Maria José Sacilotti. Foi a minha também, a primeira. Ai, olha, mas eu lembro, Cláudia, como se fosse nitidamente. E eu acho que é a base de tudo. Então, a dona Maria José, depois, por 2 anos, eu estudei com a dona Fátima... Como Fátima Fortes, a paixão da minha vida. Ela desenhava dos meus cadernos. E eu lembro com muito carinho dos cadernos da dona Fátima, que era a mãe do Zi, né? Que ela desenhava, a gente pintava. Eu era apaixonada por essa mulher. E depois, na 4ª série, a dona Helena Porto também, amor. Então, assim, eu acho que educação é base de tudo na vida das pessoas. Sem meu estudo, eu não teria, assim, tido as oportunidades que eu tive. E, assim, o meu carinho é enorme por essas professoras. E me emocionei também com a sua entrevista com o professor Guido. Ah, seu Guido! Eu era amiga da Jo, nossa, eu vivi com eles. Você tem planos de um dia voltar a morar no Brasil ou você não sabe, ou você já decidiu que não volta mesmo? Eu acho difícil, Cláudia, porque enquanto a gente está trabalhando, a gente tem que estar onde está o trabalho, né? Enquanto está produzindo e tal. Então, é aquilo que eu te disse. Eu vim para ficar pouco tempo, já se passaram tantos anos, todo o planejamento inicial já mudou para melhor até do que a gente esperava. Então, é meio que vamos viver um dia por vez. O seu marido chama Wagner, né? Como que vocês se conheceram? O Wagner ia para Cachoeira e ia com amigos para Cachoeira e era um apaixonado pelo carnaval de Cachoeira. E a gente ficou amigo por muitos anos
Bom, depois de muitos anos, a amizade virou paixão. Companheirão, Cláudia, ele abraçou esse sonho comigo, não foi fácil para ele inicialmente. Tem aquela coisa ainda do machismo, né? Inclusive, eu senti muito quando eu cheguei aqui, as pessoas me perguntaram, né? Eu vim numa posição gerencial, e eles me falavam, mas e seu marido? Então, assim, ele realmente abraçou. E hoje em dia ele gosta mais do Panamá do que qualquer um. Os panamenhos ligam para ele, Cláudio, para pedir referência de como chegar nos lugares. Nossa! Ele aprendeu espanhol aqui, eu tenho sotaque, eu falo com sotaque carregado. Vai ver que é meu toque de cachoeira, porque eu ainda tenho aquela coisa de sotaque de cachoeira. E meu marido não. Eles dizem, mas seu marido é panamenho? Porque eu falo que ele aprendeu com os perros e os gatos em Lacai. Então, ele realmente, assim... Mas ele é de São Paulo? Seu marido é de São Paulo. Ah, é de São Paulo. E ia para a cachoeira pular carnaval, depois se apaixonou por cachoeira, pelas festas, e fez muitas amizades aí. Bom, e só para a gente terminar, eu queria saber qual é uma saudade que você sente do Brasil? Ai, Cláudia, saudade a gente tem de comida, obviamente, de família não tem nem, né? Nem se comenta, mas assim, comida realmente, olha, já viajei por esse mundo, sabe? Muito, Cláudia, e não tem comida melhor que do Brasil, não tem. Aqui é difícil a gente conseguir produto brasileiro, porque assim a comunidade brasileira agora que começou a crescer. Então não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você acha vários mercadinhos e, né, tem comunidade brasileira. Aqui não. Então assim, a gente às vezes viajava para os Estados Unidos, em vez de comprar as coisas que todo mundo compra, tênis, eletrodoméstico, a gente comprava comida brasileira para trazer para cá. Então, assim, saudade de comida, muita, e saudade de música também, Cláudia. Ai, como faz falta. Eu sou uma pessoa que amo samba, incrivelmente. Eu e meu marido saímos muito em escola de samba, no Rio de Janeiro, e teve uma oportunidade que eu fui para ir a trabalho, levar uns vendedores uns compradores, né, de toda a região aqui, e aí cada gerente tinha que levar a sua equipe para conhecer alguma coisa. E eu os levei para conhecer a escola de samba da Mangueira. Ah, que Cláudia, legal! eu já estava aqui há uns, sei lá, já estava aqui há uns 8 anos. Quando eles tocaram o hino nacional, a ritmo de samba, Nossa. Cláudia, esse pessoal olhava para mim, mas eu me debulhei em lágrimas, mas eu chorava tanta emoção. Então, assim, Brasil é Brasil, tem suas dificuldades, mas assim, a gente... E eu acho uma coisa, Cláudia, o profissional brasileiro está bem em qualquer lugar, porque tem tanta dificuldade aí no Brasil, tanta dificuldade, que quando a gente chega, a gente aprende assim, as coisas rapidamente, mas a gente já teve que sobrepassar tanta coisa aí. Então é isso, mas saudade sobretudo, de comida, família e música, claro. Samba. Sambinha. Fabiana, super obrigada pela entrevista. Adorei conhecer um pouquinho da sua vida aí. Super obrigada por ter topado a entrevista. Espero que você tenha gostado, tá? Ah, não, Cláudia, de novo, eu acho que você está fazendo um trabalho lindo. Tem um estádio em Santiago del Chile que tem escrito assim, um pueblo sem memórias, um pueblo sem história. Então, eu acho que isso que você está fazendo sabe, de guardar a memória de Cachoeira é tão lindo. Te parabenizo de verdade. Obrigada por essa iniciativa. Obrigada por você ter pensado em mim, muito carinho. E quando tudo retomar, você é minha convidada, passa por aqui. Você, fiquei super curiosa de conhecer o Panamá. Eu sempre digo, às vezes, assim, o Panamá tem poucas coisas, né? Então, eu sempre recomendo as pessoas a combinarem uma viagem. Então, por exemplo, passa por aqui, porque por causa da Copa Airlines fazer as conexões, né? Ou vai para os Estados Unidos, ou vai para o Caribe, ou, sei lá, vai para algum lugar. E na volta, fica aqui uma semana. Para conhecer. Então, conhecer tudo isso. Estamos todos esperando que tudo volte à normalidade. Nem fale, menina. Nossa. E você é minha convidada. Para quem gosta de lugar rústico, com muita natureza, Cláudia. Olha, é aqui. Né? Então é isso. Super obrigada, boa noite, viu? Um beijo, adorei. Um beijo, estou te esperando. Alô, beijo.